no sábado. Bom pra você, velho. Ele não tem noção. Imagina só, você... Já tava jogando na Teve um que agarrou em mim. Guilherme teve um que agarrou em mim. Por causa da levar pra minha Ela cara. chama de mãe já. Ela tava fazendo assim com o cabelo, e que ela é muito carinhosa. Nossa. Ai, muito demais. Né, Kátia? Eu não posso entender isso, não. Também Eu que sou eu doido pra não adotar. posso não, cara. Não posso. Tem bebê. Ah, mas tem que ir, gente. Ou eu ia vir embora, ou eu ia sair de lá aos prantos. Eu ia chorar mais que Eu criança. saí quase chorando, porque teve uma menininha lá que chorou, tadinha. Mas vai assim, eles não têm família, tipo, se eles têm família, mas a família Não sei. É de tudo. É, eu acho que tem. Acho que tem uns que são órfãos mesmo, acho que tem uns que foram abandonados, que a mãe deixou. Ah, gente, eu não ia conseguir brincar. Mas são muito bonitinhos. E educado, menino, você tem que ver. E a outra pra trocar a fralda sozinha? Até agora A minha, A sua. a minha, que eu quase adotei ela tava com a fralda suja. Aí a gente falou assim, vai trocar sua fralda, ela foi sozinha, subiu a escada assim, ó. Isso, gente. Mentira. Ela é autossuficiente, ela troca a própria fralda. Até quanto? Ela devia ter uns dois. 2? É sua, cara. Volta lá pra buscar ela. Vamos lá no Fala, almoço. ela tem 4 irmãos, minha filha, tem que adotar todo mundo. E Não. o menininho que gosta dela. Nossa. Ele é doido com ela, doido. Mentira. Teve uma hora que eu tava com os dois, uma perna e uma outra, não solta não os dois. Aí é você levar os dois, entendeu? Não, Casalzinho? tem mais 4 irmãos. Não, irmão não tem cidade, não. Vai separar a família? Que isso? Não, tem 4 irmãos daí. Você faz assim, daqui a pouco eu volto pra te buscar. Ai, que dó, Flor! Na volta, tipo. Ai, que pecado. Bonita do Os Carlos, mais velhos deve ser mais difícil, né? Porque, tipo assim, a gente fica doido com as criancinhas, né? E, tipo assim, os mais velhos ficam doidos com eles, porque eles têm mais chance de sair, menos chance de sair. O Guilherme já gostou do menino grande. Ah, aquele menino. O que tem negócio no cabelo. Ele levou pomada pro Guilherme ver. E oferecendo a pomada dele pro Guilherme passar no cabelo. O Guilherme foi doido com ele. Ele tem uns 12, 13 anos. É porque ele é tudo vaidoso, Pode ir, sabe? Cris. Só falta o Matheus. Aí os meninos estavam. Não sei, eu não. Matheus já tá em nada. Eu tô Aí nada pensando. também. Você pode iniciar que o Matheus vai ter que atender uma urgência ali agora e vai atrasar para descer. Mas você pode trocar o barco dele. Tá show. Beleza? Só tá em nada? Acho que sim. Então, turma, vamos iniciar? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que a gente usa todos os dias e que às vezes a gente não consegue ter a dimensão que atinge, como é que funciona, tá? Quero a contribuição de vocês, dúvidas vocês falam na hora, a gente vai resolvendo, tá? Vamos fazer bem dinâmico, para a gente ter esse tempo muito bem aproveitado. Então vamos falar um pouquinho como é que funciona a internet. É um pouquinho complexo, mas não é nada demais. Então, como é que funciona? A internet é uma rede que se conecta a outra rede. Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Então, no mesmo tempo que vamos dividir aqui em 2 ambientes, né? Então, ao mesmo tempo que o lado de lá está conectado em uma rede, nós também estamos. E a internet é o quê? Justamente essa forma que os dois lados se comunicam, tá? É a transição de dados entre as redes. E nisso tem alguns bilhões de pessoas aí conectadas simultaneamente, através de um ou mais dispositivos. Então a rede nada mais é do que essa conexão de um computador A até um computador B. Só que se consistisse somente nisso, hoje a gente não teria Google, não teria Facebook, Instagram. Então todos esses computadores, componentes eletrônicos precisam estar conectados entre si. Se fosse cabo, ia gerar esse emaranhado de fios aqui. Aqui a gente está com 10 conexões, né, 10 computadores, e de cabo a gente tem 45 conexões. Então ficaria bem ruim, um mundo mais poluído de cabo ainda. Então existem formas de centralizar todo o tráfego
para poder fazer a comunicação entre eles. Então aqui a gente utiliza toda a parte de hub, switches, backbones, roteadores, tá? O que é ONU? O que é o quê? ONU. ONU? É. Eu achei que era tipo de roteador, né? Não. O cara da WF falou comigo assim, a nossa ONU da Vera não tá funcionando. ONU, escreve ONU mesmo. Ah, é o MU. É a parede de fibra, Ó, e onde passa a fibra. É tipo modem. É tipo um ONU, né? Isso. Entendi. É onde converte a fibra para a parte pesada. Mas chega fibra, não. Chega a fibra. E aqui, ó, basicamente o que a rede é, né? Então vamos ter a rede do lado de lá, da mesa aqui, com todos os dispositivos conectados, a nossa mesa aqui, e mais alguma outra mesa que vai estar tudo conectado nesses equipamentos para poder gerar uma grande rede, tá? Então a internet basicamente é o conjunto de redes. E agora? Temos milhões de computadores, como é que tudo se organiza? Então precisa de uma forma para poder conversar. É o inglês básico, é o espanhol, qual que vai ser a língua que eles vão falar. Todos os computadores eles lidam com 0 e 1, então a gente cria protocolos para eles poderem se comunicar. Então o segredo de toda a organização aqui são os protocolos. Ah, André, mas quais são os protocolos mais famosos? São esses daqui. Então nós temos protocolo de acesso à internet, temos protocolo de ligações para VoIP, temos protocolos de e-mail, para transferência de arquivo, para transferência de endereços, para nomenclaturas, para conexões. Só que todos eles são amarrados nesse protocolo IP, que é o que vai falar qual que é o seu endereço dentro da rede. É como se fosse a rua mesmo, tá? Então, como é que funciona o protocolo IP? Ele é a base de toda a sua internet. Então, sem ele, a internet não funciona. E é um conjunto de regras para poder conversar um computador com o outro, um celular com um computador, um celular com um servidor, fazer essas conexões. Então, o que acontece? Todo dispositivo, quando se conecta em uma rede, ou num roteador, através de cabo, ele vai receber esse endereço. E esse endereço ele vai ficar variando de 0 a 255. Tá? Uma sequência de 4 números que vai ficar nessa faixa. Então, quando vocês contratam um IP na operadora, né, um cliente solicita um IP, geralmente vem um número de 4 dígitos nesse formato aqui, certo? Isso daí é o endereço dele na rede mundial. Então, quem quiser se conectar a ele, vai achar esse IP dele e ele vai estar vinculado. Vai conseguir fazer uma pesquisa no Google, vai conseguir fazer um post no Instagram, vai conseguir enviar um e-mail, vai conseguir receber um e-mail. Então, ele que vai ser amarrado em toda a infraestrutura dele. Como que cada dispositivo é conectado na rede? Por quê? Hoje, nós temos mais dispositivo do que IP liberado. Não sei se vocês já ouviram isso. IP é um número finito, tá, gente? Então, a gente vai ter aqui, nesse primeiro quarteto aqui, 255 números. No segundo, 255, 255 e 255. Quem é bom de matemática aí já multiplicou, né? Dá alguns bilhões de números. Só que hoje temos mais computador e mais celulares do que se comporta. Então, estamos subindo aí a versão, só que não é o caso. Para não correr risco desse número estourar, o que pode ser feito?
a gente cria esse gateway aqui, né, que é um roteador, o GPON da Oi, o ONU da operadora, que vai receber um IP externo, né, vai entrar aqui um IP externo, esqueci de colocar isso aqui, e ele vai fazer a distribuição de outros IPs, que são os IP que a gente fala que é local. Então aqui, esse daqui vai ser o mestre da rede. Por ser mestre, a gente determina que ele vai fazer toda a interface de um lado para o outro. Então, o que está dentro da empresa e o que está fora, ele que vai gerenciar. Então, para configurar ele, a gente coloca um endereço, geralmente esse daqui, tá? 9268.0.1, e ele vai fazer a distribuição aleatória dos IPs internos. Então, um exemplo, quando vocês acessavam SA8, vocês colocavam um IP, certo? Uma sequência 10. Então, para você encontrar o computador, o servidor que está com o SA8, no que você digitava no navegador, ele conseguia encontrar, e esse dispositivo ele fazia o redirecionamento. Ah, ele está em tal lugar. E ele era direcionado. Tranquilo? Beleza. O protocolo IP ele tem mais uma função, que é o direcionamento de mensagem. E para ele poder entregar essa mensagem, né, igual aqui está demonstrando do computador 132 para o celular 123, bom dia, o que ele faz? Ele vai particionar todas essas mensagens e vai enviar. Então aqui o computador já tem um mecanismo para diminuir esses pacotes, que a gente fala que é a transição da mensagem, e aqui ele faz toda a segmentação da mensagem, e o celular aqui tem a capacidade de entender qual que foi o padrão utilizado, porque está usando o mesmo protocolo. Tá? E aqui a gente pode utilizar nomes. Por que utilizar nomes? A gente não consegue decorar tantos números, né? Imagina, se você vai acessar o Facebook, você vai usar uma sequência de números. Se você vai usar o SA8, você vai usar outra. Se você vai usar o Facebook, você vai usar outra. E além disso, ainda tem a questão de ser multilocalizado. Então, o Facebook não tem apenas um endereço, o Google não tem apenas um endereço. A maioria desses grandes sites, gigantes, que funcionam direto, eles possuem vários servidores em todo o mundo. E eles querem que você se conecte no servidor mais próximo dele. Então, como é que faz isso? Através de nomes, que são apelidos dos IPs, para nós termos maior facilidade de encontrar ele. Então, quando vocês acessam lá o portal facilita, vocês colocam o portal facilita e carrega aquela página, ele vai carregar esse IP aqui. Então, se vocês chegarem no computador lá e digitar esse IP, vocês irão visualizar exatamente o portal, igualzinho. Tá? Se vocês, mais um exemplo aqui, se vocês chegarem e pesquisarem google.com, vai carregar a página do Google tradicional. Mas se vocês digitarem esse IP, vai carregar a mesma página. Por quê? É muito mais fácil lembrar de google.com do que 142.250.79.76. Ah, errei, coloquei 78. Vai cair em outro site. E algumas pessoas até usam esse daqui, que é o Sankhya. Então, se vocês forem lá no navegador erp.facilita.com.br, vocês irão visualizar o Sankhya e utilizar normalmente. Mas se vocês utilizarem esse IP aqui, também acessam. Tá? Inclusive tem pessoas aqui que eu vi que usam o IP, mas é bem interessante. Então, qual que é o caminho que a internet faz para poder juntar, para poder comunicar uma rede com a outra? É através dos backbones. O Rodrigo até passou isso daqui com vocês, né?
o último aí, e normalmente utiliza a mesma estrutura. Por quê? As grandes empresas são as mesmas, tanto na parte de telefonia quanto na parte de internet. Raramente tem uma empresa que não faz a telefonia. Hoje, com a fibra, com o cabo metálico, é possível fazer a transição dos dois serviços juntos dela. Então, já que está fazendo um, vamos aproveitar e ganhar mais um pouquinho e fazer o outro. Tá? Então, a estrutura do backbone é a mesma. Então, a gente vai ter a internet via rádio, a via cabo, a via satélite. E os provedores vão entregar lá nas nossas residências, nos escritórios, em todas as partes, através de rádio, fibra, satélite, normalmente não, a não ser que seja sítio, fazenda, mas não costuma chegar. E a gente faz a redistribuição dentro da nossa casa. Então, o que é o backbone? Quem que vai? Bora. Como se fosse uma central, né? Do ferramenta que chega no Sim. telefonia. Você relatou aí. É a estrutura da operadora, basicamente. Tá? Então, vai utilizar a mesma estrutura, como eu te falei. Que aí vem as fibras, satélites, antenas, torres e todos os componentes. Só que a gente tem um pequeno problema, né? A internet mundial. Como é que faz para comunicar com tudo isso? Brasil, com Portugal, com Estados Unidos. Tem um ponto focal, André? Como assim? Na internet, um exemplo, um data center que distribui para a maioria do mundo, ou um outro que Não. Existem data centers focados para aquela região. Por exemplo, mas aqui na frente a gente vai falar. Em São Paulo tem data center, em Estados Unidos tem muitos data centers, no sul tem data center, no sul do Brasil tem data center, na China. Então tem data center em todas as regiões. aí eles que distribuem para cada região específica designada a eles. Isso. Não tem nenhum que distribui diretamente para eles, não. Tem. Por quê? A internet é global. Por ela ser global, você aqui do Brasil tem que conseguir acessar um serviço fora do Brasil. Vou dar um outro exemplo. Os diretores resolvem fazer uma viagem para a Espanha. Do lado da Espanha, eles têm que conseguir visualizar o Samkia, certo? Então, essas redes têm que ser conectadas. Porque senão eles não irão conseguir visualizar. E eles ficam isolados. Eu te respondi? Sim. Então, como é que funcionam essas conexões? São feitas com cabos debaixo do oceano, tá? Que são os famosos cabos submarinos. Hoje a gente possui essa pequena malha aqui, ó, que interliga todo o planeta. Gente, é fibra que passa aqui debaixo. 90% de todo o tráfego de internet está passando debaixo do mar. E é por isso que a gente consegue chegar na Espanha, no Japão, com frações de segundos. Tá? São fibras que passam teras e teras e teras de dados. Muito louco. Beleza? Você tem ciência quando foi essa instalação desses cabos submarinos, André? Cara, Mais ou o menos. primeiro, me parece que foi em 1960. Ah, então já é bem antigo. Então. Sim, são bem antigos. No Brasil, até uma curiosidade, quem tiver cliente aí em Fortaleza, ele está muito feliz. Porque a Fortaleza, cidade de Fortaleza, é a porta de entrada de fibra no Brasil. Lá tem 3 links submarinos que conectam o Brasil à Europa, os Estados Unidos e eu acho que a África. Tá? E isso ajuda no que no final? Tipo, a internet fica mais rápida ou mais acessível? Sim, tudo isso e ajuda na comunicação. Então, por exemplo, existe a Facilito aqui no Brasil,
nós viramos internacional. Nós não temos a necessidade de comprar um servidor na Europa, por exemplo. Podemos deixar um servidor aqui no Brasil e o pessoal da Europa acessa aqui. Então, esse caminho aqui para ligar um continente ao outro que vai fazer toda a diferença. Porque senão você não consegue conectar, e até mesmo dentro do continente. Tem momentos que, por exemplo, estamos no Brasil, eBay, todo mundo já ouviu eBay? Sim. eBay, até o quanto que eu sei, só tem servidores nos Estados Unidos. Você só consegue acessar eles de forma mais rápida por causa do cabo submarino. Senão você teria que passar por todo o continente e teria que ter cabo ligando até aqui. Em vez de passar pelo oceano, passar por terra. Isso daria um dinheirinho bom, né? E muito caro. Então passa por oceano que fica mais tranquilo. Até dentro do país mesmo, né? Porque o Rodrigo falou que algumas cidades, dependendo, passa até por fora para falar com o Nordeste. Sim, sim. Aqui, eu deixei até o link aqui para vocês poderem visualizar lá depois, mas o foco principal do Brasil é Fortaleza, mas outras cidades chegam a fibra também. Então é mais ágil passar por fora do que passar por dentro. É como se fosse um anel viário. Tá? O trânsito fica bem mais fluido. Beleza? Então vamos lá. Aí, Luiz, sua pergunta. Primeiro cabo submarino do Brasil. Chegou na Praia da Saúde, com Petrópolis, 15 quilômetros de cabo submarino. Falei 60, mas era 1857. Nossa. Vamos considerar. Nessa época já tinha fibra e só foi ser comercializado agora para nós meros mortais. Tá? Em 874, interligação Rio, Salvador, Recife e Belém. Aí vem a questão que o Rodrigo havia comentado, que passa por fora. Em 75, interligação Brasil-Portugal. 88, primeiro cabo óptico. Né? Aí aqui já é uma fibra mais como nós conhecemos. Todo mundo conhece fibra. Já vem aqui, década de 90, implantação dos primeiros cabos submarinos com fibra. Né? Mas naquela época, quando começou, não existia internet, né? Sim, existia. A internet começou a existir na Segunda Guerra Mundial. Segunda ou primeira? Acho que é de segunda. Só que era o uso militar. Ah, tá. Porque eu não tô no sentido de ter colocado tão antigamente, se não tinha internet. Se usava para outra coisa. Sim, uso militar. Tudo, até feio o que eu vou falar aqui, mas toda essa parte de tecnologia evolui com guerra. A guerra é o maior beneficiário da tecnologia. Então, por que surgiu a internet? Surgiu porque a gente tinha o estadunidense lá, tinha que conectar uma faculdade na outra para poder desenvolver estudos, compartilhar arquivos, fazer todo esse tráfego. Então eles tiveram que fazer passar um cabo em que o sinal transitasse muito rápido. Então nisso daí que surgiu a internet. Começou com 2 faculdades, eu não vou lembrar o nome delas agora. Depois entrou, eu sei que era uma na ponta dos Estados Unidos, a outra na outra ponta. Depois entrou uma no meio, e aí foi expandindo. E hoje é o que é. Então, seguindo aqui, nós temos, vou mostrar aqui para vocês, para quem não conhece como é que é feita a transição de fibra. Eu trouxe algumas fibrinhas aqui, tá? Essa daqui é uma fibra que a gente utiliza para conectar equipamentos dentro do local, tá? Vai rodar aí e isso daí transita a luz. Por isso que ela possibilita ter
altas velocidades, baixa latência, por isso que elas são melhores do que os cabos. Para trazer a fibra até a nossa casa, é utilizado esse daqui, que é uma malha com 2 cabos de alumínio e um guia. E no meio aí, só essa partezinha verde, que é o que interessa, que é a fibra. Ou seja, ele varal Aí faz quando fala que casa. rompeu a fibra, é isso que rompe. Isso aí que rompe. Se for do poste até a sua casa, é isso que rompe. Agora, se for do poste até a central, provavelmente é um chicotezinho desse daqui que rebenta, tá? Então, esse daí é um chicote que vai fazer uma conexão lá na central, até por isso que diminui a quantidade de fio, e vai sair 8 clientes aí. Literalmente. Essa porta aqui é o quê? Isso daí é igual um switch. Ele vai fazer, é igual um rei. Vai fazer todas as conexões fluírem aí dentro. Quem quiser tampar a luz aqui, ó, nessa ponta de cá, numa das pontas, do outro lado vai ver a luz chegando, tá? Quem quiser fazer o teste aí depois, O quê? um teste, pegar a lanterna do celular, jogar numa ponta, vamos fazer um duplinho aí, ó. Guilherme visualiza aí um pininho de luz. Você joga sua lanterna também, né? Dele lá, né? Ou não? Não, Não. joga só a sua, que aí ele vai ver. Pode colar mesmo a lanterna aí no meu. Tá vendo? Uhum. Aonde? Ah, eu tô vendo. De longe dá pra ver. Esse olhando de lado não dá pra ver. E isso daí é o tráfego de dados. Se fizer assim, eu pensei que a internet não tá. Na verdade, vocês querem ver aí? Tem? Ui. Na verdade, qualquer rede é uma rede internet. Hoje nós aqui na Facilita temos 3 links. Que é um da Oi, um da Giganet e um da Embratel. Se os 3 romperem, a gente ainda tem a internet. Não a internet mundial, mas a internet local. Tá? E daí, não vendo aqui o cabo de par trançado, tá? Que é a outra forma de fazer a conexão Não, daqui eu não enxergo não. entre O dispositivos. André dentro disso aqui tem um monte de fibrinha. Aí nesse cinza que aí, Esse aqui maior. isso, Ou nesse aqui. Tem nada aí. puxa aí, Olha aí, Steve, André, prontinho. no cabo amarelo, Tem sim, tá ali do seu lado. pega o cabo amarelo aí. Sim, Esse daí vai numa ponta. tá vendo? É o mesmo cabo, tudo aí é o mesmo cabo, são 9 cabos iguais. Ah, Só que de um lado tá vendo? conecta um único ponto e libera 8 pontos para você. Entendi. É como se aqui a gente tivesse 2, 4, 6, 8, vai dar. É como se eu segurasse uma ponta e vocês 8 pegassem a outra ponta. Então são 8 conexões simultâneas e o outro equipamento vai receber mais 8, vai receber mais 8 e vai escalando essa demanda. Esse aqui não é fibra, não. Não, esse é par trançado. Esse é o velo. Não. Não, esse daí é um cabo, ele não consegue atingir, eles fazem o mesmo papel. Só que esse daqui não consegue atingir a mesma quantidade de tráfego que aquele ali. E esse aí é usado no quê? Esse daí nós utilizamos Antiga porque internet é nossa. mais barato. Fez muito gambiarra aquele já. Já, esse cabo aí, ele é muito bom para nós de residência. Tá? Que não vai atingir altos tráfegos. Então, ele aí vai possibilitar, até mesmo por preço, que um rolo de fibra é R$2.000, R$3.000, hoje está caindo, mas um rolo de cabo par trançado é R$200, R$300. R$1 metro. Deve ser, assim, deve ser muito... Tá certo que os técnicos agora já são acostumados, né? A identificar numa caixa da Oi Qual fiozinho rebenta? É um trabalhinho bem... com muito... Mas normalmente eles vão somente para instalar, né? Para desinstalar até que não.
Não, ela tá falando quando rompe, né? É, Ah, tá. Rompe a Quando fibra. rompe, geralmente rompe todo mundo. porque igual um exemplo de um cliente meu, a Europa parou. Aí o Thales virou e falou assim, o problema é dentro da caixa da Oi, ou seja, é dentro desses, Sim. o problema deu dentro dos cabeamentos. Ele demorou praticamente 2 dias para identificar. E a solda disso, se vocês verem aí uma mesa de bar no meio da rua, com 3 caboclos sentados quase chorando em cima, atravessem a rua. Eles estão soldando fibra. Coitados. Legítimo. E para solda de fibra, você tem que estar num ambiente estéril, de poeira, de tudo, e tem que estar com um corte perfeitinho. Senão não emenda. Que é a chamada fusão. Aí para ele identificar, ele fazer teste por teste? Sim. Fibra por fibra? Fibra por fibra. Na caixa toda. Na caixa toda. Não demorou muito. Valorize o técnico. Senhor. Fibra por fibra, para poder achar. Por que a fibra... Aí corre risco, André. Até identificar o problema lá, corre risco de outro parar. O técnico tá Para. mexendo, é? Aí para. para? E geralmente quando um para todo mundo. Na região ali. É mais fácil arrebentar todos que mudar tudo. Aí é um outro Como problema. tudo, né? A emenda da fibra. Que é mais difícil. É muito mais complexo. Muito mais complexo. Por que a fibra, antes com chuva, a internet caía, hoje com chuva a internet não cai mais, né? Antiga, velha história da Oi. Isso daqui não pode passar muito próximo à fiação elétrica, que isso daqui conduz eletricidade. Então, se vocês colocarem no 110, eu não sei se passa, mas numa voltagem mais baixa, isso daqui vai te transitar energia. A fibra, ela passa luz, por isso que eu brinquei com vocês de lançar a luz do celular e vai sair do lado de cá. Aqui passa luz, e a luz não tem interferência de energia. Então aqui a gente tem um ganho muito maior de qualidade de sinal. Beleza? Alguma coisinha que vocês querem adicionar? Adiciona, gente. Vai ficar só eu falando aqui o vídeo todo. Não, tá ótimo. Então, beleza. Qualquer coisa, gente, pode tirar lá da sala, perguntar, a gente mostra isso aqui, mostra uma estrutura toda, tá? Mas como é que chega aí? A gente comentou dos provedores, né? É eles que vão fazer a conexão de última milha. Vai entregar a nossa querida internet que a gente, pelo menos eu não consigo viver mais sem. Então, quem são esses provedores? É a Oi, é a TIM, a Embratel, claro, vocês conhecem mais algum? Maior ou provedor? Provedores, de maneira global. É a Vero. Tem a Vera. Subsídio, tem Mercantal. Mercantal. Internet. Então aí a gente tem diversos provedores. Temos os locais, temos os gigantes, os locais a gente consegue dobrar, os gigantes não, mas a gente tenta. Beleza? Então hoje, esse é a taxa de provedores que nós temos. Tá? A Sky também é um provedor de serviço. Não entrega internet, mas entrega os jogos do Brasileirão. Só vocês pagarem. Nem sei. Então aqui, hoje, quem manda no Brasil são os provedores de pequeno porte, né? Então, os que fogem aí da Claro, que fogem da Oi, que fogem dessa turminha gigante aí. Então, no treinamento do ano passado, quem estava presente, nós tínhamos em 2021 81% dos lares brasileiros com a internet. Hoje não mudou muito, 84%. Tá? Essa pesquisa é de janeiro. Então, além dos provedores de serviço, nós temos os provedores de acesso, que são aqueles que disponibilizam a internet para a galera de serviço, que disponibiliza a internet para Giganet, para micro. Net 10 ainda existe? Não sei. Não, eu saiba. Vero, Net.
para a turma menor que não tem, nem vale muito a pena ter a infraestrutura completa. Então, é esses provedores de acesso que vai disponibilizar servidores em nuvem, para e-mail, data center, para fazer as brincadeiras. Quem são esses? São as grandes. Oi, Google, Oracle. Inclusive, uma curiosidade, nós temos o Sunker dentro da Oracle. A Sunker não fica aqui dentro do escritório, está em São Paulo. Temos a Vivo, temos a Microsoft, temos a AWS, temos, claro, algum desses daí é desconhecido para vocês? Vocês nunca ouviram falar? Só Oracle. A Oracle está surgindo no mercado aí agora, tá? E vale a pena lá. Então, chegou a hora de termos um estudo de caso para poder ver como é que estamos e alinhar as coisas, tá? Então vamos criar aqui a Casa do Construtor. Casa do Construtor é uma loja de ferragens, de materiais de construção, que ela vai crescer aí e a gente vai ajudar ela a crescer, tá? Então hoje ela faz vendas no Mercado Livre. Então, como de início, ela vai ter um IP, Mercado Livre vai ter outro, e eles vão se comunicar entre si. Só que para eles se comunicarem, o que eles precisam ter? Internet. Beleza. E para eles terem internet, o que eles precisam ter? O que vai ter aqui no meio para eles poderem se conectar? Um provedor local? Um provedor que seria o provedor de serviço, que vai fazer a última milha ali. Então, na casa do construtor, eles possuem uma fibra de 200 megas contratados. E para eles poderem se comunicar com a Oi também tem que ter um IP para poder se comunicar e fazer todo o direcionamento. Além disso, o que mais que eles vão precisar? Eles vão precisar de um backbone, onde vai ter diversas junções de redes para poder passar. Isso aqui, gente, são IPs verídicos, tá? Então, saiu da Oi, eles vão bater lá no IP 110, vão bater no 242, vai no outro. Eu peguei somente alguns exemplos, mas costuma pegar 30, 40 roteadores para poder chegar no destino, tá? Depois que ele passa no backbone, para onde que eles precisam ir? Para poder publicar lá o que eles querem vender no Mercado Livre. Nós temos aqui, pegando o que a gente acabou de passar aqui, tem a casa do construtor, que vai vender os materiais lá no Mercado Livre. Então, nesse caminho de rede, nós temos aqui, no caminho da internet, nós temos uma internet contratada da Oi, que é o provedor de serviço. Nós temos o backbone, que pode ser da Oi, que vai passar para a Embratel, que vai passar para a Claro, que vai passar para todas as operadoras. E depois eles precisam ir para mais um lugar antes de chegar e publicar no Mercado Livre. Qual que é esse lugar que eles vão passar? No provedor de acesso, que é onde o Mercado Livre pode estar hospedado. Nesse caso aqui, eles estão realmente na AWS, tá? Como se fosse o sangue. Como se fosse o sangue. Então, trazendo para a nossa realidade, hoje para vocês acessarem o Sunker, vocês fazem o seguinte caminho. Facilita, Oi, que é o nosso link primário, passa no backbone de algumas operadoras, vai bater na Oracle, e aí vocês conseguem visualizar o servidor que está no Sunker. Beleza? Carinhas de dúvidas eu não gosto. Esse caminho aí que você falou é para acessar somente o sangue. Sim.
Para acessar outro. Para acessar outros serviços, os roteadores vão conversar entre si e vão te redirecionar para outro serviço. Costuma dar problema o backbone ou André? Costuma. Aí para o global. Não para, Dependente da central, né? não para o global, porque aqui a gente resume muito, né? Backbone, deixa muito simples. Mas o backbone são várias e várias ilhas em todo o planeta que vai se comunicar. Então, vamos pegar o exemplo bem recente. Preciso ir para Belo Horizonte. Por onde que eu posso passar? Eu posso pegar Barbacena, posso pegar Juiz de Fora. Para chegar em Juiz de Fora, eu posso passar por Goiânia. Eu posso chegar em Belo Horizonte pelo Rio. Existem vários caminhos. Alguns vão demorar mais do que os outros. Então, até aconteceu recente, o Rodrigo estava precisando vir para Ubaia, tinha que passar por Juiz de Fora para chegar em Ubaia. Não sei se vocês se recordam que caiu um trecho da estrada. Aí caiu um outro trecho da estrada em Juiz de Fora. Então ele tinha que passar por Goiânia para chegar. Então, a internet é similar. Vai fazer o mesmo trajeto. Só que em vez de termos as estradas físicas, vai ser fibra. Então, rompeu uma fibra daqui para Juiz de Fora na 040. Que é real, pode acontecer, um caminhão perdeu o controle, bateu no poste e arrebentou a fibra. Ou senão um tucano foi lá e comeu a fibra. Passa por outro caminho. Sem a internet a gente não fica. Vai ficar mais lento, vai ficar mais demorado, mas vai continuar existindo. E tem atalhos para ultrapassar esses meios de acesso? Não. Nesse caso aqui, não vamos ter as terrinhas das estradas de chão batido. Alguém aí joga? Já ouviram falar em pings? Já. Ping, Que incomoda bastante. Ping, latência, são coisas que a gente enfrenta quando se passa muito em roteadores. E os roteadores têm mecanismos que falam, vai por esse caminho que é mais livre, vai por esse caminho aqui agora, não passa aqui, como se fosse um GPS. Quando estoura 999 mais lá, só Deus, né? O ping é isso? Como se fosse te indicar o caminho? O ping, ele vai te falar assim, é o tempo de viagem. Por isso que é milissegundos. Eu Então, ouço muito a Dani falando muito. A gente tava brincando com ela pra falar várias palavras que a gente não entende. o ping é como se eu fizesse assim, oi, Quanto tempo demorou pra chegar? Oi. beleza. E essa latência, Eu não sabia que ele essa latência de comunicação é o ping. E o FPS? FPS é frame por segundo. Aí entra em computação gráfica, que é a capacidade de construção de telas. Oi? Oi. Aí, tá vendo? Agora melhorou o outro caminho. Upgrade aí. Aumentou a banda. Já que a gente está falando um pouquinho de banda, nós temos aqui a banda larga. Mas que diachos é essa banda larga? Banda larga é qualquer conexão com a internet acima de 56K. Resolução da Anatel. Então, você pode ter um link de 1 tera, 1 giga, que a Oi está fornecendo, e eu estou querendo, por não sei o preço, mas acima de 56 vai ser uma banda larga. Tá? O Brasil não possui uma regulamentação de velocidade mínima na banda larga. Tá? Então, a internet pode estar a 56K, que ela vai estar sendo uma banda larga ainda. Curiosidade, segundo a Anatel, eu tinha até o código anotado, o provedor, né, o ISP, pode entregar até 10% da internet contratada. Então, aí, se vocês tiverem algum caso aí com o cliente abaixo de 10% do contratado, vocês podem abrir na Anatel e o provedor vai ter que se explicar. Nossa, é muito pouco, né? Eu ia falar isso agora. Nossa, 10%. 10%. Nem metade, pelo menos. 10%. Hoje em dia é o que? O link mais contratado?
200. 200 megas. É 100, a maioria tem. Vamos imaginar aí que 200 vai dar aí 20 megas. Muito pouquinho. Se eu tenho um rádio lá de 10 megabytes, ferrou. Hein? Então, se for até 10%, nem adianta abrir reclamação, então, não, que tá dentro da... Adianta porque a gente vai no vai que cola. Mas se ele falar assim, não posso fazer nada, Mas na Anatel mesmo você não pode, né? Pela lei não. não. Mas a gente abre. Eles vão fazer uma gracinha pra cima deles e vão dar uma mexidinha lá. Pelo menos assusta o provedor. E por que a gente tem a impressão de que quando a gente aumenta a velocidade da nossa internet não adianta? Porque eu aumentei a da minha, eu preferia estar com a minha 200 ainda, tava melhor. É a expectativa contra a realidade. A gente, quando aumenta, tem expectativa. Nossa, agora a gente vai pensar e já vai. voar. Vai resolver o problema. Os primeiros 10 dias acontece isso. Depois a gente acostuma e perde essa magia. E o segundo, que cada dia que passa, devido a cookies, devido a esqueci a palavra, rastreadores e monitorações, tudo que a gente faz na internet, a internet fica cada vez mais pesada. Então, hoje, para você acessar um google.com, que é um site básico, vem rastreador do Google, vem rastreador do Facebook, vem rastreador do Yahoo, vem da Microsoft, vem uma pancada de rastreadores para saber o que você está fazendo. Então, isso deixa a conexão mais lenta também. Infelizmente. Tem navegadores que bloqueiam isso, depois, se vocês quiserem, a gente pode chegar nesse ponto. Então, o que é a velocidade da internet? A velocidade da internet é a capacidade de enviar mensagens, né? Quando a gente particiona os pacotezinhos lá do Olá Bom Dia e manda para outros computadores. Qual que é a velocidade que a gente contrata? É 200 megas, 400, 10 megas. Essas velocidades são o tamanho do tráfego, é o tamanho da rodovia que você pode trafegar. Então aqui nós temos este cenário. Lembrando que a velocidade só é garantida para sua casa até o provedor. Dali para diante você já está em um misto. Tá? Então, vamos contratar aqui 1 mega de uma operadora e a gente pode visualizar essas formas aqui. Então, vocês podem visualizar lá 1 mega, 1 megabit por segundo, 1 megabit, 1 megabit por segundo. É tudo a mesma nomenclatura, só que de formas diferentes. Tá? Detalhe, internet é medida em megabit. Quando vocês vão fazer o download, é megabyte. É uma mísera diferença que a gente briga com o provedor e a gente perde a razão. Então, quanto que a gente tem em 1 mega? Quem vai? Foi? 1000. 1000? Não? Sei. Nós temos 1000K. Que aí entra uma grandeza da internet. Igual a gente tem metros, quilômetros, centímetros, a internet possui uma grandeza. Tá? Qual que é essa grandeza? A cada 1000 a gente faz uma nova unidade. Então, 1 mega são 1000 kbytes. 1000 kbytes são 1000 bytes. Tá? Trazendo na menor informação possível. Então, vamos exercitar um pouquinho. Nós vamos contratar uma internet e vamos ver quanto que eles podem entregar de upload, quanto que eles podem entregar de download e quantos bits isso significa, quanto que a gente vai transitar. Então, vamos lá. Uma internet de 100 megas, nós vamos ter uma taxa de download de 100 megas. Aí ficou errado. Esqueci de mudar. E uma taxa de upload, não de 100 megas, é de 50. Tá? Metade não é dedicado. É metade. Aqui vai ficar todos errados. Eu revisei esse material umas 3 vezes. Então, 300 megas. Como é que fica?
uma taxa de upload, de download de 300 e upload 300, de 150. É para ver quem está acordado aí, ó. Quantos bits isso dá? A de 100 vai dar 100 milhões. A de 300 vai dar 300 milhões. O que acontece? Quando a gente contrata no provedor uma internet, a gente contrata a velocidade de download, não de upload. A gente recebe muito mais do que envia. Tá? Essa daí é a internet, a gente vai falar mais na frente, estatística. Tá? Mas como é que faz para saber se a gente está recebendo realmente essa banda, essa velocidade? A gente pode utilizar esses testadores aqui. São os dois mais famosos. Tá? Um de uma pequenininha aí que eu acho que ninguém vai conhecer, que chama Netflix, que é esse fast.com. Então conecta diretamente com o servidor da Netflix para fazer esse teste. E tem o do Speed Test, que é um dos maiores aí no mundo. Tá? Ambos fazem o mesmo serviço. Mas a gente precisa saber quanto que precisa contratar. Né? Então, estima que nós podemos utilizar aí uns 2 megas de navegação na internet, rede social, e-mail, 36 megas a cada conferência que você realiza, tá? Isso por segundo. 64 para assistir um vídeo em alta definição. E para fazer essas contas, vocês podem estar utilizando este site, que é o internet que precisa.nic. Para quem não sabe, NIC é o órgão que regulariza a internet no Brasil junto com a Anatel. Tá? É uma partição da Anatel. Então, fazendo a continha, para o uso de 10 smartphones com 10 computadores, a gente quer fazer somente busca na internet, leitura de e-mail, redes sociais, download de arquivos, videochamadas, a gente precisaria de aí 185 megas. Contrata logo 200, deixa 15 de sobra. Então, nós também temos a franquia de utilização. Tá? O que é a franquia de utilização? Aqui não fala. Mas a franquia de utilização é uma caixa d'água. Tá? Essa caixa d'água... André, tive uma dúvida no slide passado. Por favor. Vai ser de upload ou download? Não. Então, De 185. Isso. Para suprir essas necessidades aí. Isso aí. Mesmo fornecendo esses 20% que você informou, ou tem que fazer esse cálculo ou não? 20%? Porque eles oferecem os 20%, mas conforme você falou, ele não vai ser, se você contratar 200 megas, você não vai ter 200 megas. Não, deixa eu reexplicar essa parte então. Você contrata 200, que é o limite que é o provedor que vai te entregar. Sim. 10% é o que ele pode ter de queda. Então, por exemplo, uma internet de 200, ela pode ter uma queda e chegar a 20 megas. Nossa. Entendi. Tá? Então, a internet normal, até porque o provedor, se não leva fama de ruim e perde cliente, eles querem entregar sempre no tal. Quando eles não conseguirem entregar os 200, eles podem chegar a entregar 20 megas. Tá? Que é 10% do total. Entendi. Beleza? Franquia de utilização. Aí quem tem internet no celular, quem já viu aí, eu tenho uma franquia de 10 gigas. Eu tenho uma franquia de 2 gigas. Acho que todo mundo já ouviu isso. Vocês sabem como é que é isso? Como é que faz essa medição? Como é que... Quando vocês falam lá, a linha tem 10 gigas, a gente está falando que a caixa d'água dessa linha tem 10 gigas para ser consumido. Então vamos imaginar a internet como água, tá? Aqui o nosso cliente vai ter 1 tera. Imagina que é uma conta aí de 1 tera de internet.
e as linhas vão poder fazer o consumo dessa internet. Então, o que eles poderão consumir? Netflix, YouTube, redes sociais, pesquisa, buscas no Google, ChatGPT. Então, aí alguns consumos, tá? Cada momento a gente vai retirando a água aí dessa nossa caixa. Então, se o cliente assiste na Netflix lá por 1 hora, em alta definição, eles vão consumir 3 dias de internet aí, em 1 hora. Mas se eles passarem 1 hora em redes sociais, vendo lá os crush deles, eles vão consumir aí 300 megas. Tá? E assim, tudo vai tendo um consumo. Link estatístico. Alguém já ouviu? Quer contribuir? O que é um link estatístico? É um link que vai possuir multiplexação estatística. Ajudou muito também. Vamos melhorar isso daí. É um link que vai ter uma quantidade mínima de velocidade, tá? Que aí entra os 10%, como a gente citou. É um link que é compartilhado recursos e capacidades. Melhorou agora? Então vamos lá. É o que a gente faz aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui a gente tem 8 saídas, certo? Então, cada um pega uma saída e eu vou ficar com essa daqui. E vou falar que eu vou vender 300 MB para cada um de vocês. Então vocês têm 300 MB para consumir, mas eu vou estar só com um link de 300 segurando todo mundo. Esse é o link estatístico, tá? Então é dinâmico. É aí que a internet pode cair para os 200 MB, para os 20 megas, tá? Se tiver pessoas que utilizam muito, a sua internet pode cair. A quantidade de banda. Geralmente elas possuem uma franquia de utilização. Ah, André, mas eu contratei um link da Oi, vai ter vai ter uma franquia de utilização? Provavelmente vai. Vai ser muito alto? Vai ser muito alto. Mas vai ter. Tá? Aí pode reduzir a internet, pode bloquear. Só que hoje é um limite muito alto. Teve um projeto de lei recente, foi bloqueado, graças a Deus, que ia limitar muito mais. Então, um link estatístico vai possuir diferenças entre upload e download, que é o exercício que a gente fez anterior. A gente contrata o down, recebe um up muito menor. Mas ela tem uma vantagem por baixo do custo. Então, como é que funciona? Igual o exemplo que citei ali. Um backbone vai entregar para o provedor 300 MB e esse provedor vai entregar 300 megas para a série de clientes. As últimas notícias que eu li é que é 1 para 12. Então, a cada um link que você contrata, são 12 clientes que você recebe. Beleza? Mas isso é certo ou tipo, pode ser mais que isso? É certo. É o limite, só pode até 12. Boas práticas manda 12. Agora, se a Winet vai mandar 40 pessoas no mesmo link, pode ser que sim. Perante a lei é permitido? Não. Perante a lei, até o ponto que eu me lembro, era 1 para 12. Telefonia é 1 para 3. Você contrata um range e cada número pode ter 3. Então, resumindo a história, link estático é um grande engarrafamento. Né? Você vai trafegar, vai chegar no seu destino, mas você vai ter que concorrer espaço com essa turma toda. Então, a gente vai ter essa perda aí. Mas é bem mais em conta. Um outro exemplo é o Piscinão de Ramos. Tá lá. Se você quiser ir, vai com Deus.
Você vai mergulhar, você vai mergulhar. Mas Não sabe em condições. você vai ter uma pequena concorrência. Uma pequena grande concorrência. Do morro não, meu filho, ele tá igual pior. Uma grande ficção, não vai. Pode arrastar ali. Então, é E isso. você atropelada lá no meio da praia, é ruim. Esse é o cenário. Passa pra dar sua perna, Cai você vê a quem perna quer, dos né, outros. André? Oi? Cai quem quer, né? A gente em casa, aqui no escritório, a gente tá nesse cenário aqui. Tá junto. Tá todo mundo Tá todo mundo aqui no bar. Não tem doença mesmo, então vambora. Mas o link estatístico é isso. Tá? Esse daqui é um contratozinho aí de um dos provedores que nós encontramos, tá? Velocidade máxima do acesso, garantida pela Oi, até o PTR, conteúdos, aqui, rede interna. E o mais importante aqui, ó, velocidade contratada pelo assinante de 300 kb. Então aí o cara vai sofrer um pouquinho, tá? É um contrato mais antigo, então tá valendo. Como é que vem na conta? Vocês já devem ter visto essas contas. Internetzinho aqui, preço total 89. Vocês conseguem reduzir essa conta? Melhorar ela? Qual que é o preço aí? 89,90. 89,90? Isso, mantenho. Só quanto 2022. Então, essa daqui é um outro exemplo. 100 meguinhas. 79, o preço tá legal, eu acho. Valeria a pena contratar. Mas, você estaria aqui. Beleza? Sim. Aqui um outro exemplo, continha da Vivo, 300 MB contratado, 100 e poucos reais. Aí entra o baixo custo. Tá? Então, quais são os produtos que nós temos de link estatístico? Nós temos a Vivo Destrave, né? Vivo Fibra. Temos a Oi Fibra, Claro Fibra. Aí a Vero fugiu aí um pouquinho, lançou, não sei o nome dessa internet, mas agora é Banda Larga Fibra. Nós temos a Embratel e nós temos os nossos celulares. Nessa brincadeira aí, que também é link estatístico. Então, a casa do construtor cresceu. Tá ficando grande. Legal. Tem site, começou com e-commerce e precisa fazer a venda dos seus equipamentos, aluguel dos seus equipamentos. Como é que ele faz todas essas checagens? Além agora de ter um domínio próprio e ter que acessar, seu e-mail, acessar o data center para ver os pedidos, ver os pagamentos que chegaram, não sofrer um ataque, então ter um firewall aí no meio. Como é que eles precisam dessa estrutura aqui? Quem vai? Vamos lá. Me ajudem aí, por favor. Vai seguir pelo e-mail. Seguir aquele e-mail, domínio. E-mail casoconstrutor.com.br. Isso aí. Domínio http caso.casoconstrutor.com.br. Isso. Só que aí aqui, o domínio vai ser esse daqui, ó. Deixa eu voltar aqui uma imagem. O domínio é aqui, ó, casadoconstrutor.com.br. Então lá eles possuem um serviço de e-mail que vai ter o e-mail lá luigor@casadoconstrutor.com.br para você validar os seus e-mails. Ah, sim. Tá? Opa, foi muito. Deu spoiler ali, se vocês pegaram, vocês tiram 10 agora. Então eu preciso, o Luísa está precisando do computador dele acessar todos esses serviços aqui para ver as demandas dele hoje. Por onde que ele tem que fazer? Qual que vai ser o caminho da internet até chegar aqui? No data center? Isso. Primeira coisa que ele precisa ter para comunicar aqui é Internet. De onde que nós conseguimos a internet? Provedor. Isso aí.
Do provedor vai para onde? Backbone. E do backbone vai para? Provedor de acesso. Isso aí. E aí o provedor de acesso vai liberar toda a estrutura. E se eu tiver da minha casa? Eu estou querendo alugar uma betoneira para fazer uma obra lá em casa. O que eu tenho que fazer? Calma, betoneira. É, Tem internet na sua casa. o que mais? Ao contrário. O caminho ao contrário. Você vai ligar a internet, depois vai para o seu backbone, depois o provedor de acesso deles. Isso aí. Então, lá da minha casinha, eu vou conseguir acessar o site, mandar um e-mail para lá Eu já estou no meu segundo ano, me respeita, Tainá. pedindo o aluguel do equipamento. Beleza? Então, refazendo o caminho, vai ser esse em vermelho aí. A gente lá da casinha, acessa o provedor de acesso, provedor de serviço, backbone e chega lá. Lembrando que é tudo transitado em cima do... Não me deixem com vermelho. IP. Aí! Então vamos lá. Só que como cresceu, a gente precisa de um link dedicado. Alguém quer fazer as honras? O Guilherme tá... É um craque nisso, deixar isso. Link dedicado é um circuito exclusivo só para você. Aí ficou bom. 100%. Qual que é a vantagem? Tem uma latência muito baixa. Então, o oi Oi. não vai ser nessa velocidade, Vai ser. vai ser mais rápido. Ó, você me pega de surpresa, André. Eu não sei o que você fala comigo. Demorou aí, deu Não sei, De novo, oi. Oi. Aí, vai ser uma velocidade. Eu lag. Vai ser um link de baixa latência. Por quê? Não vai ter ninguém junto com você. Imagina a Dutra, só você numa Ferrari. É isso aí que acontece. Você vai ter uma garantia de disponibilidade. Quem já viu aí contrato de link dedicado, disponibilidade de 99,9 ou 0,8% de disponibilidade. Velocidades métricas, então que você contrata de down, você tem de up, vai ter um endereço IP fixo, só que tem uma desvantagem que é o custo, que é muito mais caro. Tá? Então, como é que vai funcionar? Vai funcionar igual a essa fibra aqui. O provedor de acesso vai receber uma conta, vai fornecer uma conta para o provedor de serviço, segura aí, faz o papel de provedor de serviço, e o Guilherme, como cliente, vai receber ali todos os 300 megas, só dele. Beleza? Só meu. Aí, pra voltar. Não é meu. Ele não quer largar. Ele levou a sério. Meu contrato. E o contrato, se essa fibra romper, por isso que não é 100%. Te chama na tela. Exatamente. Aí a gente faz pressão. Então, vamos para o paraíso. Uma rodovia só nossa. Caminho todo limpo. Você pode ir andar a 300 por hora, sossegado. Não preocupe com curva, porque é túnel. Então morre. Não morre. Você sobe só na parede de volta. E, para quem gosta aí, uma praia exclusiva. No fundo da sua casa. Acordou, vai lá, salva o corpo e volta. Beleza? Dúvidas? Link dedicado? Quais links dedicados que nós temos aí? Provedores que fornecem. Temos Vivos, American Tower, Oi, Embratel e a pequena surpresa no mês seguinte. Quanto que custa um IPzinho? Quase não vou ter a cara. Caro, R$ 2.100. Isso por um link de 50 megas. Que deficiente. Eu Bom, eles gostam, olhar. gosto, não reclama nem um pouco, graças a Deus. Por quê? Vai ser baixa latência, tráfego, tranquilinho, tudo sossegado. Tava.
Bastante tempo. Outro linkzinho aqui de R$2.000, agora da American Tower, e aqui a pessoa já tem 300 megas. Aí, galera, fica a dica, ó. 300 megas, 1.500, 1.800, 2.700, ó. Então aqui você possui 300 meguinhos livres. Beleza? Tá caro. Cara, Contratei mais barato agora. passa as dicas. 200 megas, 1.600 e pouco. Da American Tower. Não tem aquilo lá, por isso que eu não vou contratar. Eu não tenho lá. Beleza, galera? Depois, se vocês puderem, façam aí. Curte, comenta, Vou ler o meu, compartilha. Curte, comentem, compartilhem. Doem dicas. Segue no perfil. Segue o meu perfil. Opa, desculpe-me. Aí. Dá like. Gente, ficou algum ponto que vocês querem revisar? Que vocês querem rever? Ô, André, não sei se você vai falar sobre VPN nas próximas Como é que é o nome aulas. desse negócio mesmo? Eu tô com uma dúvida aqui a respeito. Vamos lá. Mas você vai Tecnologia, falar né? sobre? Não sei ainda como é que tá o cronograma. É porque você estava comentando na internet aí, e eu lembro que eu jogar um jogo tem muito tempo que eu fazia uma conexão com uma VPN. Negócio de internet. Aí fazia a conexão do país que é homologado o jogo, aí a conexão ficava melhor. Acho que essa Se eu conectar numa VPN do IP lá do país. Sim. Aqui bastante. O que é a VPN? É, A VPN é um túnel. Você sela um caminho. Então, estou aqui. A gente usa a VPN aqui, em alguns casos. Inclusive com a Oracle a gente usa. A gente sela um caminho daqui até na Oracle. É como se esticasse um cano daqui lá. sim. E isso te dá uma liberdade para correr dentro desse túnel. Tá? Lógico, vai depender do provedor. Mas você tem um caminho mais livre. Então é mais seguro, é mais ágil. Coloca não. Às vezes o próprio servidor lá identifica de onde você está conectando e te libera um bônusinho. Ah, sim. Eu usava isso pra conseguir bônus no jogo. Trocar VPN, tirar do Brasil, colocar tipo Indonésia. Estados Unidos. Que nem os jogos dele, ele tem um servidor em cada país para fornecer mais velocidade, né? Aí, eu vou até voltar aqui. Até o Google mesmo, trocar VPN, tirar do Brasil, colocar um dos Estados Unidos, você consegue mais acessibilidade a algumas informações que você não tem acesso no Google brasileiro. Agora você tocou num assunto que eu vou poder utilizar essa imagem melhor. Ó. Isso. Isso aqui, ó. Então, basicamente, o que você fez? Você está aqui, Isso. né? Você está usando um desses cabos aqui marítimo, né? Você não necessariamente está indo direto para a Europa. Tá? Você pode estar batendo nos Estados Unidos, vai para a Rússia e chega por trás aqui na Indonésia. Tá? O caminho não vai vir agora, Tony. Mas o que acontece? Esse caminho todo aqui é uma fibra. Só que se você estiver usando um provedor do Brasil, você pode estar indo para a África e pegando um caminho mais tumultuado. Ah, sim. Então, quando você tem uma VPN, você está falando, ó, eu estou no Brasil, se vira e me joga na Indonésia. Chegou na Indonésia, o caminho da Indonésia vai ser outro. Então, a VPN faz esse túnel. Entendi. Oi? Top. Beleza. Show de bola. Mais alguma? Só isso, André. E para encerrar? Obrigada, André. Oi? Muito obrigada. Oi? Tá soltando